Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Jesus é questionado no Evangelho de hoje por que ele fala por parábolas. Ele vai dizer que é para que aqueles que escutam não possam entender. E ele vai ressaltar duas coisas que muitas vezes atrapalham a nossa escuta da palavra de Deus, atrapalham a escuta da mensagem e da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus ele vai dizer que aqueles homens, eles tornaram-se de coração insensível. E depois Jesus ele vai exortar que eles ouviram de má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Veja que a insensibilidade do coração nos atrapalha a realmente tocar o mistério de Deus. A insensibilidade do coração impede com que aquilo que nós contemplamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós experimentamos, fique só no âmbito racional. E quando tudo fica no âmbito racional e não desce para o coração, nós não conseguimos experimentar aquilo que é o conhecimento de Deus, essa experiência mística de tocar o mistério de Deus na nossa própria vida. Por isso que Jesus ele vai nos exortar justamente sobre isso. Ele fala em parábolas porque nem todos são capazes de compreender a parábola. A parábola só é compreendida por aqueles que permitem que essa palavra toque o seu próprio coração. Porque somente no coração do ser humano é possível contemplar o mistério de Deus. A razão, ela unicamente avalia e julga as coisas de uma forma muito lógica, de uma forma muito matemática. Mas somente o coração é capaz de realmente de entender que o resultado, muitas vezes, das nossas coisas não vai ser uma conta exata, mas vai ser uma conta inexata. E, em geral, nós vamos adentrando nesse mistério de Deus justamente por isso, porque a parábola ela vai tocando o coração de cada ser humano de uma forma diferente. E cada ser humano absorve dessa parábola aquilo que mais lhe toca, aquilo que mais responde aos seus anseios. E assim, mesmo que uma pessoa seja tocada por uma parábola, uma pessoa é incapaz de esgotar todo o significado dessa parábola. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra que ela sempre traz algo novo para a nossa vida. Toda vez que nós escutamos a mesma palavra,
a mesma parábola de Jesus Cristo, nós somos tocados de forma diferente. Mas isso se nós permitirmos que ela toque o nosso coração. Se ela toca somente a nossa razão, nós vamos sempre avaliar tudo de uma forma muito lógica e matemática. E não vamos permitir com que essa obra de Deus toque o mais profundo da nossa alma. Depois Jesus também ele nos faz uma exortação. E ele vai dizer, porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Veja que aqui Jesus Cristo fala daqueles que têm e daqueles que não têm, mas para que nós possamos ter alguma coisa, nós precisamos nos abrir. Por isso que aqueles que têm o conhecimento é dado ainda mais, porque quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós temos desejo de conhecer mais ainda os mistérios de Deus. Mas aqueles que não se abrem ao conhecimento dos mistérios de Deus, esse será tirado até o pouco que tem. E o pouco que cada um tem é o tempo nessa terra, é a vida. Por isso nós precisamos aproveitar a nossa vida nesta terra para adentrar nos mistérios de Deus, adentrar no conhecimento dos ensinamentos de Cristo, mas não somente com uma reflexão racional, mas principalmente permitindo com que a palavra de Deus toque o nosso coração, para que nosso coração deixe de ser insensível, para que realmente nós possamos escutar com boa vontade, para que assim essa palavra ela toque no mais profundo da nossa alma. Por isso que Jesus ele vai dizer no final do Evangelho: felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Ou seja, felizes somos nós que abrimos o nosso coração para a escuta da palavra de Deus, para entender com o coração, porque os nossos ouvidos ouvem e os nossos olhos veem. Nossos olhos contemplam o mistério de Deus e nossos ouvidos escutam a vontade de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. Aí sim, a nossa vida ela começa a ser uma vida de união perfeita com Deus. Essa união onde nós vamos permitindo com que a sua palavra não toque e permaneça somente na nossa consciência, mas ela possa tocar o mais profundo do nosso coração e motivar a nossa vida para realizar essa grande obra de salvação, que é a missão de Cristo. Essa missão que se realiza na nossa vida e deve ser realizada na vida de muitos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.